A paz do Senhor, povo santo de Deus, mais uma vez aqui para falarmos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor e sobre o que Ele tem para as nossas vidas para esse tempo. Pega o código, porque hoje tem um código. Desde já, peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que essa plataforma entenda que esse conteúdo é relevante. Para quem não me conhece, sou a missionária Vitória Cavalheiro e aprove o Senhor que todos os dias nós estivéssemos aqui trazendo os conteúdos da parte de Deus sobre cura e libertação, batalhas espirituais, guerras, as quais muitas vezes a gente pensa que consegue vencer sozinhos e nós não conseguimos. E eu trago hoje aqui um assunto. A gente já falou sobre esse assunto e eu vou repetir, porque Deus agregou um versículo a esta palavra. Acabei de falar com a minha filha agora e ela está... Gente, o diabo é sujo e você já vai entender, porque você também tem os teus filhos na droga, na prostituição, e talvez você não passou por isso, mas passou por outras coisas, ou Deus quer elevar o seu nível a algum lugar, a algum patamar, aonde talvez para você fazer algo para o Senhor, apetece você passar por certas coisas que você está passando agora. No meu caso, a missionária teve 20 anos no mundo das drogas, da prostituição, e quando eu entendi que o trabalho que Deus tinha para entregar nas minhas mãos era era para as vidas que estão perdidas no mundo das drogas, no mundo da química, no mundo da prostituição, assalto, roubo, assassinato, eu fiquei desesperada, Estrela. Por quê? Porque você tem que ouvir certas mães e entender o que elas estão passando. Deus não vai te levar o teu nível para você tratar de certos assuntos aos quais você não tenha compaixão. Então nós sabemos que ali, se eu não me engano, 1 Coríntios 13, se eu não me engano, de nada adiantaria se não for o amor. Tudo é por causa do amor. Então nós temos que entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Você está entendendo, Estrela? Porque Deus, ele é maravilhoso. E quando ele nos chama para alguma coisa, olha só, eu abri em cima. É para eu ler essa palavra antes de lermos o que Deus quer falar conosco nesta noite, neste dia. Não sei qual é o horário que esse vídeo vai chegar até você. Deixa a missionária colocar os olhos, porque me apetece melhor, e você vai entender que Deus quer falar com você. E nada adianta, você pode dizer que você é bom. Mentira, bom mesmo é o nosso Deus. Vamos lá? 1 Coríntios 13, 1. Olha aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. Você está entendendo? O 2. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Você está entendendo, Estrela? Como é importante o amor? Vamos ler mais um. O 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, que para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. Olha só, chegamos aonde Deus quer falar. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se assoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Vamos somente até aqui no 6. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então pronto. Olha que palavra maravilhosa. O Espírito Santo de Deus nos trouxe agora. Você está entendendo, Estrela? Aqui eu já deixei anotado uma outra palavra que nós já vamos... Hoje é palavra, Estrela. Para quem fala que nós não trazemos palavra, aqui
nós já vamos falar sobre o que a missionária quer falar. Olha aqui, ó. Nós vamos ler a palavra para hoje. Aqui é o que Deus revelou agora nesse instante. Mas o que Deus quer falar? Nesse instante, Deus quer falar com você sobre o amor e sobre o pecado. Olha só, sobre o amor e sobre o pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Vou pegar minha outra Bíblia mais para cá. Versículo 20 e 21. Olha aqui, ó. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos lá? Olha aqui, ó. Hoje a missionária trouxe aqui novamente... Peguei ali, busquei minhas folhas, falei, Jesus, uma palavra. Eu estava aqui falando com a minha filha e demorei um pouquinho, as crianças ainda estavam brincando. Então, para evitar muito captação de barulho, a gente espera um pouquinho e não tem problema, porque a palavra do Senhor, ela vai aonde o Espírito Santo de Deus quer que ela alcance. Então, aqui eu venho falar hoje do demônio do vício e da prostituição. Em 1 Coríntios 10, 13, vai nos dizer, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape, para que possais suportar. Você entendeu, estrela? Então aqui eu quero ler para você as armas de combate para esses vícios e prostituição. Vício é tudo o que envolve a iniquidade. A iniquidade nada mais eu vou trazer aqui um estudo sobre isso ali. O pecado repetitivo. A palavra de Deus vai nos dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Nossa, hoje eu tô com a palavra na ponta da língua. Então, vamos lá. Aqui, estrela, nós vemos que a atuação, esse demônio, que é o demônio, o Zé Pilintra. Ele é um demônio, ele começa na bebida. Ele é muito poderoso. O chefe dele cobra muito dele, que é o Exu Caveira. Então, esse espírito maligno, ele atua de uma forma que a pessoa começa, pega aqui, um golinho, só um copinho, divide aqui, me ajuda. Toma aqui, me ajuda, só um golinho. Pronto, virou o primeiro copo, desce aí a minha garrafa. Desce aí o meu litrão. Vamos pegar uma bucha? É assim que começa. Então, eu estava conversando agora com a minha filha e ela estava falando, mãe, é uma coisa assim, fora do comum, é fora do normal. O que está acontecendo comigo. Ela tem consciência das coisas que estão acontecendo com ela, mas ela não consegue sair da droga. Eu disse, filha, você está acometida de um demônio muito poderoso. Ela disse, mãe, eu sei. Meu Deus, eu não consigo. Falei, o que te impede em arrumar um emprego, alugar uma casa, parar de morar nas ruas? Ela disse, mãe, eu não sei. Aí eu disse pra ela o que ela tem que fazer. Aí ela fica assim, Deus me dá uma visão agora, acordada, assim é com o seu filho, estrela. Eles andam nas ruas, eles ao nível de não ter o que comer. Eles andam nas ruas, olhando pro nada, pro vazio. E quando eles tomam consciência de que eles têm que arrumar um emprego, de que eles têm que arrumar um trabalho e sair das ruas, da bebedeira, já vem alguém e começa a colocar para ele. Ela disse, mãe, toda vez que eu combino comigo, hoje eu vou na igreja, ela disse, eu me esqueço. Eu me esqueço que eu disse que eu ia na igreja. Eu falei, mas filha, você tem que começar a orar, repreender esse demônio da tua vida. Por quê? Não só ela, né, estrela? Nós que estamos aqui em casa esperando o agir de Deus, nós precisamos entender que eles precisam passar pela adversidade do vale, para eles entenderem que eles também têm um ministério. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Olha que lindo, não posso cantar muito por causa dos direitos autorais. Então, eu disse a ela, filha, você tem que fazer alguma coisa, senão a mãe vai entrar em depressão. E ela fica, mãe, eu não sei o que fazer, eu preciso arrumar um emprego, eu não tenho telefone, e eu não posso mandar o dinheiro para ela, estrelas, porque daí quando ela vê aquele montante de dinheiro na mão, ela vai lá e busca tudo em droga. Você já imaginou eu mandar o dinheiro para ela comprar um celular e ela usar tudo em droga? Aqui do lado de casa, se ela vir aqui para minha casa,
O rapaz aqui do lado é tão escravo, mas é tão escravo de Satanás, que o pai dele tem que sustentar ele na droga. Ele fica para cima e para baixo só buscando o carreto. Ele não vai pro trabalho dele. O pai dele não quer dar o dinheiro, ele obriga o pai dele a dar. Então, imagina a minha menina aqui junto. A situação que não ia ficar quando eu vou pro trabalho e eu volto, eles estão tudo aqui dentro de casa. Você já parou para pensar? A situação é uma pessoa literalmente desequilibrada, o rapaz. Aí vem junto com a minha filha, que é mais desequilibrada ainda. Então eu trago aqui essa palavra para você hoje, para você que está com o seu filho na dependência química. Não tenha medo. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Eu creio no Senhor, há poder no sangue de Jesus. Vamos botar esse demônio para correr. Deixa eu ler aqui para você, esse demônio, o Zé Pilintra, esse demônio é responsável pelo vício. Lembrando, Estrela, que não se trata só do vício da droga, se trata de todos os vícios. Esse demônio, ele é responsável por todos os vícios. Só que cada vício tem um grau. A pornografia destrói a sua vida sentimental. A masturbação destrói o seu corpo. Por quê? Porque chega um certo período, o homem não aguenta mais uma mulher. Por quê? Porque ele só vai conseguir fazer sexo com o próprio corpo dele. A droga destrói o físico da pessoa. Por quê? Porque cai os dentes, a pessoa fica lesada, outras têm AVC, outras têm Parkinson e assim muitas outras coisas. Então o Zé Pilintra, ele é responsável por todos esses vícios. Você está entendendo? Não somente de um. Só que cada vício tem o seu malefício. Aí você tem que entender qual é o seu vício. Aqui hoje, o que eu trago hoje aqui para mim e para as outras mães que têm os filhos nas drogas é o vício da cocaína, do crack. A maconha nem estou incluindo aqui, porque dificilmente ela faz alguém parar de trabalhar. A não ser que a mãe já tenha bajulado tanto esse filho que hoje ela chega até a comprar para o filho a droga. Como eu conheço pessoas que são cristãos e compra droga pro filho, pro marido. E eu não acho isso certo. Mas essa droga, ela só destrói o neurônio, não o físico de cair o dente. O dente fica ali amarelado, mas se você for no dentista, ele faz ali um tratamento e fica branquinho. Você está entendendo, Estrela? Então nós vamos pra frente. Agindo principalmente ele age na bebida alcoólica. Aos leigos, ele se faz de amigo e se compromete a resolver qualquer problema. Por quê? Porque lá quem tá nas ruas, na cocaína, ali, ele ainda está uma pessoa violenta. Quando passa pro crack, é bem menos, ele já começa furtos. Mas quando é na cocaína, a pessoa briga, faz assalto, comete assalto. Então é bem difícil. Então assim, ó, ele gosta... Desculpa, Estrela. Ele gosta de falar errado, usar gírias de malandro, que está sempre ligado a uma pombagira para destruir relacionamentos com relações sexuais e malandragem. Por quê? Porque essas pessoas, a mulher principalmente, se ela tá sempre usando com um determinado homem, e aí esse homem é casado, ele chega em casa, encontra a esposa ou a serva do Senhor, e daí essa mulher tá saturada desse homem. Essa mulher não aguenta mais. Por quê? Porque ele já tá há anos no mundo das drogas. Esse homem começa a fazer muitas amizades lá fora. Depende qual é a pombagira, a menina não chega a ficar com o cara, mas ela consegue a separação desse casal, que é por causa da pombagira. Outras meninas, elas começam a se relacionar com esses caras e o cara começa a se interessar por aquela pombagira. Por quê? Porque aquela pombagira ali, ela vai proporcionar para o homem, no ápice do orgasmo dele, o prazer que a esposa dele não vai dar para ele em casa. Ela não vai transar com o marido dela drogado do jeito que aquela moça que estava usando droga com ele lá vai usar. Desculpa, vai fazer. Então, você está entendendo como é que são as coisas? Então ali é um pecado, Estrela, que chega a me doer, sabe? Porque eu nunca pratiquei isso. Eu trabalhava para usar minha droga, eu era um outro tipo de escrava, eu era uma escrava requintada. Quando eu fiquei lá, há alguns anos atrás, perdida no mundo das drogas, que era na prostituição, não que eu me prostituísse, eu ia lá porque lá era um lugar viável pra mim, ninguém ia falar de mim, porque lá ou era usuário ou era prostituta, ou o cara foi lá pra fazer prostituição com as meninas, ou ele ia lá pra usar drogas. Então ninguém fala de ninguém lá ninguém entrega ninguém, e aquele que entrega, você já sabe. Você está entendendo? Então eu venho trazer aqui a persuasão desse espírito maligno. Cada vício,
ele deteriora a vida da pessoa naquela área. A bebedeira, ele é um homem a vida inteira que ele quebra tudo dentro de casa. E de repente ele vem caindo, a mulher tem que buscar. Então é uma vida desgraçada. Não tem felicidade numa vida dessa. Por quê? Porque quando passa a bebedeira, o álcool, a mulher ela se lembra de como o cara estava no ápice há horas atrás. Como que você vai fazer amor com um homem desse? É claro que você vai cultivar uma raiva, um ódio desse homem. Às vezes ela vive a vida inteira com o homem, não separa, como a minha mãe não separava, viveu 30 anos. Mas 30 anos é muito ano. Você está entendendo? E lá nos ensinamentos da igreja de antigamente, Deus o livre se separasse. Mas o meu pai também não casou com ela e não deu um documento para ela. Então são coisas assim que, se você for entender, são bem difíceis. Esse é o vício da bebida. Já o vício da cocaína, o homem, ele fica ali espiado. Ou a pessoa vai abrir a boca para falar alguma coisa, ele faz todo mundo calar a boca dentro de casa. Ou é o filho, ou é a filha. Ou ele é aquele noiado que chega, ele quebra tudo. Tem esse, eu era que quebrava tudo. E tem aquele noiado que ele espia debaixo da porta, espia no canto da cortina. Então tem todos esses tipos de tics. Mas esse é da cocaína. Então todo mundo tá perseguindo ele, a polícia tá chegando toda hora. E daí vamos passar, tem o vício do crack. O vício do crack, a pessoa vive se cagando. A pessoa vive se borrando no banheiro. A pessoa vai se derretendo. Você pode ver. Cada vício leva a pessoa a ficar igual a droga faz ou igual a bebida faz. A bebida, ela embriaga a pessoa e com o decorrer dos anos a pessoa começa a cair nessa jeta, cai na rua. Eu cheguei nesse nível também. Depois a cocaína, ela faz com que você fique uma pessoa eletrizante, um bichinho saltitante no início. Depois ela vai te deixando uma pessoa raivosa. Por quê? Porque daí apresenta os demônios raivosos, os demônios da ira, né? Então quando você não tem, você implica com aquela pessoa que tem e você quer que ela seja obrigada a te dar do dela. E não é assim que funciona, a menos que você seja obrigada a usar, acostumado a usar em conjunto. Então você vai ficando uma pessoa eletrizante, mas com raiva, igual ela te deixa. O crack, ele vai te derretendo, cai dente, derrete dente, a pessoa vai sucumbindo, fica com 40 quilos, 39 quilos, fica aquela caveira, e assim que você se caga toda, se borra toda, começa a andar toda cagada. É assim que acontece, estrela. Eu tô falando a verdade pra vocês. O meu doguinho tá ali. A verdade pra você. Aí tem a masturbação. A masturbação, você fica escondido. Você faz tudo escondido. Ó, quando a mulher ou fica muito tempo não querendo, ou o homem muito tempo não querendo, ou ele tem alguém lá fora, ou ele tá se masturbando no banheiro. A mulher já é diferente. Ou ela está flertando com outro homem, ou ela está fazendo gaitinha no banheiro. Então tem que ter uma visão periférica de tudo. A gente não vem aqui para esconder as coisas. Por quê? Porque o casamento, quando ele começa a deteriorar, vamos lá, a mulher que tem o cara na cocaína, com o decorrer dos anos, o cara vai ficando broxa. Quando o cara passa pro crack, daí acaba tudo. Mas a mulher continua viva, a mulher não tá morta. Entendeu? Então se o cara ficar muitos dias usando, é claro que ele não vai ter vontade. Depende, o cara tem vontade, mas ele tem vontade depois que passou um dia, 2 dias que ele usou, ou amanhã, depois que passou 24 horas, aí ele tem aquela abstinência, aí vem a retimia. Com a apresentação, a manifestação da retimia, aí vem o pênis fica ereto. E daí o que acontece? Ele quer transar. Aí ali os demônios, oba! Hoje ele vai pegar ela. Por quê? Porque ele tá ainda sobre resquícios daquilo que sobrou. Ele não tirou o efeito do corpo, não saiu ainda. Só saiu a alucinação. Aí o que acontece? Aí sai aquele sexo animal, entendeu? E eu não sou contra e tá tudo bem. É bom pra você? Tá tudo bem. O que eu estou ensinando aqui é na área científica, como os demônios agem por trás de tudo isso. E a mulher vai ali
tá satisfeita, tá ótima e tá tudo bem. Mas ali quantos dias ela aguentou aquele homem ali drogado dentro de casa, se cagando, nos cantos escondido, atrás da cortina, mandando ela olhar atrás da cortina, mandando ela olhar quem tá lá. Quantos dias ela tá aguentando esse homem desse jeito? Muitas vezes esse homem vai ali, bate foto dela, leva lá na roda, mostra lá na roda. Então tudo isso ele vai alimentando os demônios, os incubos e sucubos. Você está entendendo por quê? Porque esses incubos e sucubos, ele sabe que ela não fica muitos dias sem, mas se o marido dela usar uma semana, ela vai ficar sem. Então quem vai alimentar o desejo dela é o incubos e sucubos. Você está entendendo, Estrela? Então são vícios diabólicos e assim sucessivamente. No crack a pessoa se derrete e assim a maconha eu não falo muito porque é uma erva que ela deixa a pessoa morta lá no canto no sofá. Você está entendendo, Estrela? Então aqui, ó, olha aqui, na malandragem, não passa de mais um demônio derrotado pelo sangue de Jesus. A pessoa que possui esse demônio costuma ser uma pessoa violenta, claro, depois que passa o efeito da cocaína ou da bebida, mais da cocaína e da bebida. E a pessoa que tem a falta da masturbação também. Eu tenho todos esses diagnósticos. Então a pessoa fica como violenta, muito violenta. Tem coisas que você olha assim e você diz, nossa, nem parece. Mas quando um ou outro sai de casa, a gente vê o tratamento que a pessoa tem com as crianças, é ignorante com as crianças, não tem paciência de ensinar um conteúdo da escola, não consegue sentar e ter concentração. Por quê? Porque tem irritabilidade, que é o pós. O pós, que é a reação pós que você tem, ou você tem aquela arritmia, que daí você quer fazer sexo, e aí você, meu Deus do céu, né? Ou você tem irritabilidade, não tem paciência com o teu filho, não tem paciência com a tua esposa, aí até tem aquele momento de amor, mas passou ali a parte do sexo, você está diabólico. Por quê? Porque Satanás, ele age com tudo que está escondido ali dentro. E o que você tem escondido? As tuas feridas. O que está escondido dentro de nós é o que ninguém vê, é o que você não fala para ninguém. Você está entendendo? Então existe essa irritabilidade. Então aqui, ó, violenta e viciada em alcoolismo, fumo, cocaína e etc. Tudo isso é o que traz essas coisas que eu tô falando pra você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa eu contar uma coisa pra você entender o que é isso. A minha irmã, enquanto eu tava no mundo das drogas, o meu cunhado bebia. E a minha irmã orou 20 anos pelo meu cunhado pra Jesus convertê-lo. E ela foi e deixou dele. Ela foi e deixou, não teve paciência. O que aconteceu? Jesus, pela sua infinita misericórdia e pela graça de Jesus, salvou o meu cunhado, hoje é esse. Mas o homem é uma bênção nas mãos do Senhor. É um instrumento, um vaso usado nas mãos do Senhor. Nunca foi crente na vida, nunca conheceu Jesus. E a minha irmã tá lá ainda hoje, não tô falando mal dela, estou falando a real. É só um testemunho, Estrela. E a minha irmã está lá trocando todos os dias de marido. Por quê? Porque ela não se encontrou ainda, mas ela já tinha o que ela precisava dentro de casa. Ela já tinha a resposta. Por quê? Porque a mulher, se ela não tem paciência, assim que o esposo vai embora, porque ela não suportou, e tá tudo bem, e eu respeito você, porque eu não teria paciência, logo ela vai procurar outro. Por quê? Porque ela não fica sem. Ela é carente, porque se você tá 20, 30 anos com esse homem, e você não deixou lá no começo, quando ele bebia lá no começo, você já pegou ele dentro do boteco. Você vai orar, Deus vai salvar, mas você vai deixar. Então Deus, ele vai cumprir com a promessa, e Deus vai honrar a tua oração, porque Deus conhece a verdadeira intenção do nosso coração. E a intenção dela era verdadeiramente que Deus salvasse ele. Deus foi lá e salvou. Mas ela foi e deixou dele. Agora ele, banhado no bico fino dentro da igreja, é uma bênção. E ela tá lá, desviada e... Não tô falando mal, Estrela, não, é só um exemplo para você ter paciência. Quem espera no Senhor sempre alcança. E ela já tá no segundo, terceiro. Por quê? Porque não tem paciência de esperar Deus fazer a verdadeira obra. Não tem paciência de esperar Deus salvar. Se você tá orando, por que você não tem paciência? Então se você não quer, você deixa, não fica orando.
Você tá entendendo, Estrela? Então, eu conversando hoje com a minha filha, eu disse, eu vou ter que falar novamente sobre esse assunto. Por quê? Aí a minha filha disse, ai mãe do céu, eu tô muito preocupada porque eu encontrei uma pessoa e aconteceu isso, eu tava sem dinheiro para comer. E depois eu tava conversando com uma pessoa e ele morava aí na nossa cidade, na nossa rua, no nosso condomínio. A mãe lembra? Eu falei, não, eu não me lembro dessa pessoa. Mas ele falou que lembra, que conhece a mana, tudo. Eu disse, meu Deus. Eu disse, filha, desculpa, Estrela. Eu disse, filha, isso é muito grave. Isso é um demônio grande te cercando. E ela disse, ai mãe, eu tava precisando de dinheiro e ele tinha pra me dar, daí vão lá, fazem aquele bem bolado. Eu disse, filha, Satanás tá te cercando, vigia, você pode orar pra Deus ter misericórdia. Aí ela me conta as visões que Deus dá pra ela. Estrela, Satanás, ele luta pra destruir os nossos filhos, pra destruir as nossas filhas, pra destruir os nossos pais, porque tem filhos que têm os pais das drogas, pra destruir tudo o que tem pra acontecer nas nossas vidas. Satanás tenta impedir. Por quê? Porque ele não tem prazer na nossa felicidade. Deus, ele é soberano, magnífico, entronizado. Então nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós não podemos desistir de orar. Aprove o Senhor, desceu o meu coração e eu estou aqui planejando alguma coisa de talvez a gente montar um grupo de mães que tem os filhos nas drogas, pra gente se reunir, ter um horário específico em um certo dia da semana, para que a gente leve uma oração a Deus de intercessão a favor das pessoas que estão perdidas no mundo das drogas, que essa foi a minha vivência, né? O meu deserto. E vamos orar, vamos apresentar essa causa ao Senhor. E se Deus se revelar para nós, nós vamos fazer algo da parte de Deus que nós possamos alcançar essas pessoas. Porque não é somente eu que sou ex-usuária química, mas eu tenho conversado com mães que têm falado comigo no celular sobre os filhos que estão perdidos nas drogas. Então eu quero que Deus alcance essas vidas também. Assim como eu quero que Deus faça prodígios e maravilhas na vida das minhas filhas, da minha filha que está perdida. E eu creio tão somente que nós, agindo por misericórdia, tendo misericórdia uns dos filhos do outro, Deus vai entrar com a providência na nossa casa, né? Porque Deus, quando ele nos impele a chamar a nós para ser um líder, para ter um trabalho de liderança, como é que ele nos prova? Ele nos prova com os filhos. Olha só, quando Deus quer nos incitar a um trabalho de liderança, um líder por excelência, ele manda com que ele nos prova com os nossos filhos. O que acontece? Deus manda nós apedrejarmos os nossos filhos. Leva na porta da cidade e apedreja aquele filho que está cometendo coisas erradas, né? Agora você me responde aí, qual é o pai que tem coragem de apedrejar um filho? Fala pra mim. Então, se você tem misericórdia um do filho do outro, se nós podemos se ajuntarmos para orarmos pelas drogas, por aqueles filhos que estão perdidos no mundo das drogas, é porque nós temos compaixão e misericórdia, é para nós exercer a misericórdia, porque Deus quer que nós exercemos a misericórdia. E se nós não exercermos a misericórdia, não tem como nós exercermos a liderança. Por quê? Porque se nós não tivermos misericórdia, nós vamos apedrejar nosso próprio filho. Você está entendendo, Estrela? Então Deus nos impele hoje a ter misericórdia uns dos filhos do outro. Você está entendendo, Estrela? Tem aquelas mulheres que têm o marido, outras têm o irmão, outras têm a irmã, outras têm os pais no mundo das drogas, mas nós viemos aqui hoje falar dos vícios, né? Os vícios que jogam as pessoas nessa jeta. E este demônio é o Zé Pilintra. Então eu vou dizer para você hoje, Deus, ele nos incita a botar esse demônio para correr. E pela infinita misericórdia, hoje nós temos autoridade nas nossas mãos e na nossa boca para nós repreendermos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, toda obra maligna, tudo aquilo que vem para destruir a nossa casa, vem contra os nossos filhos, vem contra o que Deus está fazendo na nossa casa, vai cair por terra hoje em nome de Jesus, vai ser repreendido hoje em nome de Jesus. Eu quero que você que chegou até o final, juntamente comigo, deixa aí escrito, seja repreendido hoje em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Coloca aí para nós entendermos que você chegou até o final e toda a nossa casa será alcançada pela graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, estrela? Não vamos nos acovardar diante daquilo que Deus quer que façamos, diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque Deus é poderoso e o diabo não presta. Amém, estrela? Até aqui me conduziu o Senhor, até aqui o Espírito Santo de Deus me permitiu que falasse. Eu quero agradecer a você que deixa seu like todos os dias, que compartilha até o nosso canal com alguém, assiste até o final, porque assim esse conteúdo chega a milhões e milhões de estrelas. Muito obrigada, fique com Deus e Deus abençoe.